Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sei que eu sumi. Tem 5 meses exatos que eu não gravo nenhum vídeo aqui para o YouTube, mas esse tempo foi necessário para que eu pudesse entender melhor o que eu queria, o que estava fazendo sentido ou não para mim. Foi um tempo de lapidação interna. E eu não sei como é que foi para você, mas esse mês de novembro muita coisa remexeu aqui que me fez querer voltar para cá. Então hoje, 5 meses exatos do último vídeo que eu soltei por aqui, eu vou trazer uma mensagem do universo para a gente começar o nosso mês de dezembro. Então, se você chegou nessa tiragem, se você chegou nesse vídeo, você foi encaminhado. Ele não chegou à toa para você. Se você não me conhece, meu nome é Bia, sou oraculista, sou terapeuta há mais de 6 anos. Já aproveita e segue o canal para não perder absolutamente nada. E aqui eu dou voz à espiritualidade, eu dou voz aos guias, aos mentores, aquilo que eles precisam passar e muito provavelmente aquilo que você precisa ouvir. Então vamos lá, já aproveita, se conecta, lembrando que é uma tiragem coletiva, não vai ressoar com todo mundo, pega aquilo que serve para você e o que não serve você deixa pro coleguinha. Combinado? Vamos lá começar então com o tarô do Osho. Eu tava com saudade de fazer isso aqui, não vou mentir. Vamos ver qual é a energia para o mês de dezembro. Isso aqui é uma energia coletiva, é uma mensagem coletiva. Ao longo da semana eu vou trazendo as mensagens individual, por signos. Vamos ver como é que vai soar aí, como é que a banda vai tocar. Já aproveita e coloca aqui nos comentários o que vocês preferem. Vocês preferem tiragem de signo? Vocês preferem tiragem de opções? O que vocês gostam mais? Coloca aqui para mim e me diz se vocês estavam com saudade de mim também, porque isso é importante saber, né? Vamos lá então, começando. E a primeira carta que saiu foi a carta do 7 de copas, a carta das projeções. Aqui a gente já tem... Minha carta não tá nem pegando. Mas aqui a gente já tem uma energia que nos convida a olhar nesse mês de dezembro para todas as projeções que nós estamos vendo. O outro, ele é um espelho. E quando a gente entende que o outro, ele é somente um espelho de nós, a gente começa a ver aquilo que incomoda no outro também nós temos de alguma maneira. Aquilo que o outro tem que nos dá no nervo também é algo que nós precisamos trabalhar em nós. E somente nessa visão espelhada do outro que nós vamos ter realmente o movimento de conseguir compreender como é que as coisas funcionam. E aí no fundo do deck a gente tem a carta da compreensão e viver essa liberdade de sermos e estarmos cada vez mais alinhados em nossa essência. A gente precisa lembrar também que o 7 de copas ele é muita dúvida. Ele fala de muitas ilusões, ele fala desse movimento onde a gente está em uma bifurcação, às vezes com muitas opções, e a gente fica assim, tá, mas para onde eu quero ir? E aí eu já trago já um triplex aí para lugar na tua cabeça. Se você tá com dúvidas sobre o que você faz, o que você deixa de fazer, para onde você vai, para onde você deixa de ir, o que eu posso dizer para você é: escolha aquilo que está alinhado com o teu coração. Muitas vezes a gente deixa de tomar decisões simplesmente porque a gente está querendo viver em função do externo. E todas as vezes que a gente vive em função do externo, a gente se sente sufocado. E esse sufocado faz com que a gente não consiga seguir adiante, a gente não consiga viver de fato o que nós precisamos viver. Viver as experiências que são necessárias para a nossa evolução, para o nosso processo de lapidação. Então, se você está com dúvidas, se você está vivendo em uma relação onde o outro você sente que te incomoda muito, cuidado, porque pode ser uma relação de espelhamento, um trabalho onde você tem várias pessoas ali em volta de você que te incomodam de alguma forma, pode ser uma maneira do universo estar tentando te mostrar coisas que você precisa resolver dentro de você, tá? Vamos ver aqui, tarô, diário de uma bruxa. Qual é a energia aí que nós temos nesse mês de dezembro? Último mês do ano gregoriano. A gente já sente aí o cheirinho de Natal, o cheirinho de panetone. Eu adoro panetone, inclusive. Não sei vocês. Mas vamos lá. Começando. Tem muita ilusão aqui, tá, gente? Primeira carta que saiu foi a carta da torre, junto com a carta do 8 de espadas.
A gente acabou de tirar no tarô do Osho uma carta que fala sobre ilusão, que é a carta do 7 de copas. E aqui a gente tem mais uma vez uma ilusão mental que precisa ser quebrada. A torre, quando ela não vem nessa energiazinha do ai meu Deus do céu, a gente precisa mudar. Não. A torre, quando ela chega, ela fala assim, ó, ou tu muda, ou tu muda. Porque o universo, ele vai fazer os movimentos para que tu possa romper com as ilusões que ainda estão fazendo com que você fique presa onde você está. E aí o que acontece? Esse 8 de espadas, ele é aquele movimento onde você está criando na tua mente padrões que te impedem de seguir, padrões que te impedem de fluir, padrões que te impedem de viver o sucesso e o reconhecimento que você deseja, de alcançar a prosperidade, de alcançar um relacionamento. É nesse momento que você precisa tirar os véus. Quando você tira os véus, quando você deixa a ilusão cair, você começa a perceber que tudo aquilo que você estava vivendo não era, talvez, tão, como diz, um monstro de 7 cabeças que você estava vendo. Às vezes era um ratinho pequenininho que só precisava pegar uma vassoura e dar uma vassourada, tá? A gente tem aqui também o 7 de paus, chamando você a fazer um movimento de ser perseverante nos teus movimentos, né? Às vezes a gente tá ali em um conflito, a gente tá em uma batalha e a gente não pode desistir no meio. Então, se você está querendo ver a mudança e você começou a fazer um processo para mudar, não pare no meio porque você não está vendo o movimento. Não pare no meio porque você acredita que as coisas não estão caminhando do jeito que você gostaria que caminhasse. Porque muitas vezes o sutil está sendo trabalhado e ele precisa ser trabalhado primeiro para que as coisas se manifestem na matéria. Não adianta. A gente tem uma mania de querer que as coisas sejam assim, ó, do dia para noite. Comecei a fazer um processo de mudança, amanhã eu já preciso ver aquela coisa concreta. E na verdade, quanto mais a gente fica buscando esse movimento de solidez rápido, mais a gente percebe essa energia da torre e a gente começa a construir castelos que não têm base sólida. A gente começa a construir coisas que são a base de ilusão. Aquelas fórmulas rápidas, na verdade, te leva a um precipício lá na frente. Então, hoje, de verdade, se você que está assistindo esse vídeo, não importa o dia que esse vídeo chegou para você, e você está passando por um movimento, um processo, onde parece que você está, como diz, hoje eu escutei de uma cliente, nadando, 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 morrendo na praia, para um pouco e se pergunte como é que está a qualidade dos teus pensamentos, porque esse 8 de espadas, a gente pode ver que muitas vezes a menina, ela acha que ela está presa ali em volta das espadas, mas se ela der um passo para frente, ela sai. Se ela der um passo para frente, ela percebe que ela não está presa, que a prisão, ela começa na mente, que os desafios, eles começam na mente. E aí aqui no fundo do deck a gente tem a carta do carro, chamando a fazer um movimento, a fazer escolhas. Não adianta a gente querer ficar buscando desenvolver, se autoconhecer, se a gente não coloca em prática o que precisa ser colocado em prática. Não adianta ficar consumindo horas de conteúdo, comprar inúmeros cursos, inúmeros livros, se você não coloca em prática o que você está aprendendo. E é esse o movimento de o 7 de Paulo fala, né? Da gente entender que por mais complicado que esteja a batalha, não importa qual a batalha que você está vivendo, eu não estou desmerecendo a batalha de ninguém, porque todo mundo está vivendo alguma coisa desafiadora. A gente está em um ano de encerramento. O ano de 2025 é um ano de encerramento, é um ano 9. É um ano onde a gente é convidado a voltar para dentro. Eu aposto que você está sentindo essa vontade de voltar para dentro. Você está sentindo essa vontade de ficar muitas vezes em silêncio, de entender o seu interior. Isso faz parte desse ano 9. E quanto mais a gente força algo que, sabe, não é para ser, a gente só precisa continuar perseverando naquele caminho que a nossa alma está pedindo, que o nosso coração está pedindo. E ali a gente começa a perceber que as coisas fluem. A carta do carro ela é uma carta também que fala muito sobre a gente pegar um pouco mais o controle, e não no sentido de querer controlar até a mosca que passa na sua frente, mas pegar um pouco mais o controle da vida, né, da tua própria vida. Quantas vezes você está vivendo em função do externo, o que o externo quer, o que o externo está ditando, e você acaba sempre pedindo validação do externo. E quanto mais você pede validação do externo, mais você constrói essa torre, esses tijolinhos à base de ilusão. Porque não é sobre o externo, é sempre sobre você. Então, a gente já começa com a lapada aí do tarô, né? Vamos ver aqui com o baralho cigano, o que mais que a gente tem para esse mês de dezembro, mas a gente já está vendo aqui pelas cartas a necessidade realmente de romper com ilusões, né?
A necessidade de deixar cair, de destruir, para que a gente possa reconstruir com muito mais força. Já parou para pensar nisso? No momento em que a gente consegue deixar ruir o que precisa ruir, as coisas voltam a caminhar. A gente volta a entender que a vida está em constante movimento. Enquanto a gente está respirando, a gente está movimentando. E essa é a parte mais legal, tá? Vamos lá ver aqui com o baralho cigano. Esse baralho cigano é um baralho novo que eu comprei, que eu achei a coisa mais linda. Ele é todo em aquarela. E as cartas, elas começam a cair, elas começam a voar, né? Vamos ver aqui. A gente já tem aqui a carta da casa, a carta da foice. Eu acho massa quando o tarô ele vem contando uma historinha, né? Quando as cartas em si vêm contando uma historinha. E aqui a gente tem a carta do chicote e caiu mais uma carta que eu vou aceitar, que é a carta do livro. O que a gente tem aqui, né? Para começo de conversa, a carta da foice aqui, ela tá me representando sim um corte, tá? Corte de bases que te traziam uma certa segurança. Só que aqui a gente tem uma zona de conforto gigante, né? A casa, ela traz essa sensação de conforto, de segurança. Mas quantas vezes a gente tá criando uma falsa segurança? É aquela ideia do eu prefiro ficar neste trabalho que me paga esse salário, que eu passo raiva, que eu tô tendo vários picos de ansiedade, mas eu prefiro ficar aqui do ter que fazer um movimento para buscar um novo trabalho, de ter que fazer um movimento para colocar currículos em algum outro lugar. A mesma coisa, né? Eu prefiro ficar dentro desse relacionamento porque eu tenho um conforto, porque meu namorado, meu marido, a minha esposa, enfim, me dá tudo aquilo que eu preciso, do ter que fazer um movimento de tentar me reencontrar sozinho. Porque às vezes esse relacionamento, ele tá sufocante, esse relacionamento, ele não tá legal, ele tá ali num certo padrão de prisão. Então muitas vezes a gente precisa cortar algumas coisas que pareciam ser seguras, mas que na verdade não são seguras. Quantas vezes na tua vida você fica presa na falsa segurança criada pela tua mente, pelo simples medo de sair da sua zona de conforto, pelo medo de buscar o novo, de fazer mudanças. Tudo que é novo, tudo que a gente precisa mudar, incomoda. E esse incômodo, ele é fundamental para a gente entender que muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto e nela a gente não cresce, tá? Tem uma frase que eu não sei quem falou, mas que o sucesso ele vem depois do medo. Né? Então, se você tá com muito medo, se você tá ali aflito, se as coisas parecem que não estão dando certo, lembra que o sucesso vem depois do medo. E o medo, às vezes, ele é só uma ilusão também da tua própria mente, né? E aqui a gente tem a carta do chicote com a carta do livro. Aqui a gente tem um movimento de que muito provavelmente existem coisas que você tá deixando passar na tua vida. Deixa eu ver aqui no fundo do deck. A gente tem a carta da cruz aqui no fundo do deck. Existem muitas coisas que às vezes você está deixando passar na sua vida. E aí eu te pergunto, quantas informações, quantos conhecimentos você tem e você não está colocando em prática? É aquilo que eu estou falando desde o início da tiragem. Não adianta você ter inúmeros cursos, não adianta você ter inúmeros livros, inúmeros conhecimentos se você não coloca isso em prática. Se você não usa para você, para mudar a tua vida primeiro antes de querer mudar a vida do outro. Esse foi um dos motivos, inclusive, que eu saí do YouTube e fiquei 5 meses sumida. Porque eu precisava me entender. Não adiantava eu estar aqui passando conhecimento para vocês através das tiragens, porque a tiragem, as cartas, para mim, era só uma ferramenta para eu passar o conhecimento que eu preciso passar para vocês. Não adianta eu estar aqui linda, maravilhosa, falando para você se eu não estava usando para mim. Eu tive que parar, voltar para dentro, silenciar, entender o meu ponto, entender os meus processos, e eu estou começando a suar aqui com esse monte de luz ligada, entender os meus processos para que eu conseguisse voltar aqui e passar da melhor forma possível, porque eu só consigo transmitir aquilo que eu vivo, entendem? Então, o que a gente tem aqui é mais prática e menos conhecimento, menos informação que fica obsoleta, que fica ali acumulado. Conhecimento acumulado não te leva a lugar nenhum, tá? E aí vem a cruz aqui no fundo do deck, né? Trazendo essa energia de o que você está querendo viver na tua vida. É um peso ou é uma vitória? Às vezes, os conhecimentos que você está buscando, essa busca
excessiva por conhecimento, por saber as coisas, por saber como faz, como deixa de fazer, às vezes te pesa muito mais do que te leva a uma vitória. Aqui é um chamado também para você se autoconhecer, de alguma forma, buscar o teu autoconhecimento na prática. Não adianta você ficar parado esperando as coisas acontecerem, porque não vão. Então, para encerrar aqui, o que eu sinto de dizer para vocês, né, que chegaram até aqui, é: dezembro é um momento para encerrar e quebrar e destruir ilusões criadas durante todo esse ano. Não adianta você virar para mim e falar: ano que vem agora eu faço diferente. Comece agora. Porque o ano que vem é o ano que vem. O ponto principal é você trabalhar no presente e não no futuro. O futuro é daqui 5 minutos. Foca no presente. Foca nos movimentos que você precisa fazer agora. Quais ilusões que você ainda está alimentando na tua mente e você tem medo de enxergar a verdade. Porque às vezes a gente gosta de ver o mundo cor-de-rosa, né? Ou a gente gosta de ficar olhando para o desafio, a gente gosta de ficar olhando para aquele sofrimento, porque é cômodo. Se eu começar a olhar de um outro ângulo, meu Deus do céu, eu não vou ser mais a vítima. Nossa, mas eu vou ter que me movimentar, eu vou ter que fazer a minha parte. Não é isso? E esse é o ponto. Pare de querer ficar olhando as coisas por um ângulo de vitimismo, por um ângulo que as coisas parecem que nunca dão certo. Porque só não dá certo porque na tua mente já está ali programado de que não vai dar certo. E enquanto você vê as coisas por esse ângulo, as coisas elas não vão mudar. Você vai continuar fazendo, rodando, rodando, rodando e não vai ver as coisas mudando. Porque tudo começa na tua mente. As projeções. E aí no fundo do deck que a gente tem a carta da compreensão, que é um pássaro, enxergando que ele nunca esteve preso e que ele pode voar igual os outros que estão voando. Quando esse pássaro ele entende que ele nunca esteve preso e ele compreende que ele pode sair voando como todos os outros, acabou. Tudo aquilo que era pesado, tudo aquilo que era denso, tudo aquilo que parecia ser difícil demais, que parecia que não tinha saída e solução, ganha solução, ganha uma nova visão. Tudo que você precisa compreender neste mês de dezembro é que você pode ser livre e você pode voar. Quando você entende que você pode voar, quando você entende que todas as ilusões criadas elas começam na tua mente, você começa a trabalhar na sua mente. Lá no dia 31 de dezembro, se você começar agora, desde o dia que você está vendo esse vídeo, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, coloca aqui quando é que você está assistindo esse vídeo. Você vai ver as coisas mudando daqui 30 dias. Mas você precisa perseverar. É continuar lutando, continuar insistindo. Não é desistir no meio do caminho porque tá difícil. Porque às vezes a última marretada que você tava para dar é a marretada que vai te levar aonde você deseja. E eu espero aí que o mês de dezembro seja um mês incrível para você. Se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos aqui no canal. A gente vai começar, a gente vai voltar com tudo aqui. E aqui abaixo na descrição tem as informações para você que quer conhecer as minhas outras redes sociais e marcar um atendimento comigo. E eu agradeço você e eu espero te ver na próxima. Tchau, tchau!